Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus, nosso Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Abra tua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 56 e versículo 11. As faltas e os crimes de Israel. Versículo 11 diz assim: E estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem, todo eles se tornam como o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Fala comigo assim: Senhor Jesus, fala ao meu coração. Amém e amém, Senhor Jesus. Versículo 11 diz assim: E estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus nessa hora nos revela muitas coisas. O Senhor nos declara, irmãos, coisas muito grandiosas nesse versículo. Coisas muito perigosas para aqueles que brincam com as coisas do Senhor. Hoje em dia, nos dias atuais, nós vivemos um tempo profeticamente anunciado. A Bíblia diz, se não me falha a memória, no livro de 2 Tessalonicenses, que antes da vinda do anticristo haveria a apostasia. E o que significa apostasia? A apostasia é o abandono da fé genuína. As pessoas iriam se apostatar da fé, as pessoas iriam abandonar a fé em Jesus Cristo. A Bíblia fala que nos últimos tempos, por causa do aumento do pecado, o amor de muitos esfriaria. Então nós vemos, irmãos, que os últimos dias, eles são dias difíceis, dias trabalhosos, dias delicados. A palavra do Senhor, irmãos, ela fala sobre um apodrecimento dentro da obra do Senhor. É isso que a palavra nos mostra. A Bíblia também nos mostra no livro de Apocalipse que João vê uma mulher. E essa mulher, ela representa a igreja do Cordeiro. Logo depois, seguindo a leitura do Apocalipse, nós vemos que João vê uma meretriz, uma prostituta, a grande Babilônia, montada em uma besta. E essa besta também representa o diabo. E quem é essa mulher que João vê agora, nas linhas do Apocalipse, vestida de púrpura, com sangue em sua mão? É a Babilônia, mãe das abominações da terra e das meretrizes. João, ele enxerga na revelação do Apocalipse que a igreja que era pura, que a igreja que foi calçada pelo Evangelho de Cristo, pelo martírio dos mártires, pelo sacrifício de homens e mulheres por amor à salvação. Uma obra tão pura, uma obra tão linda, uma obra tão delicada. A palavra do Senhor nos mostra no livro de Atos dos Apóstolos que quando a igreja começou, a Bíblia fala que os irmãos, eles vendiam todas as coisas, todas as suas posses, levavam todo aquele valor às mãos dos discípulos e os discípulos dividiam, repartiam com toda a igreja e todos tinham alimento, todos viviam em união, todos eram prósperos, todos eram abençoados, ninguém passava necessidade. O afeto, a caridade, o amor, o zelo, o cuidado uns pelos outros era o que prevalecia na igreja primitiva. E nós vemos então que Satanás entrando no coração de um casal, Ananias e Safira,
Ananias e Safira, o esposo e a esposa, movidos por ganância, movidos pela sede de dinheiro, vendem parte de um campo que eles tinham. Preste atenção no que eu estou falando. Eles venderam parte de um campo que eles tinham e deram lá parte do dinheiro a Pedro. Então Pedro, quando vai receber aquela oferta de Ananias, ele pergunta: Ananias, você vendeu tudo? Está aqui todo o dinheiro? E Ananias fala: sim, está tudo aqui. Então Pedro fala assim: você não está mentindo ao homem, você está mentindo para o Espírito Santo de Deus. E naquele exato momento Ananias cai morto. Logo depois vem Safira, Pedro faz a mesma pergunta para ela. E Safira segue os caminhos do seu marido, cai morta diante de Pedro. Eles não morreram, não caíram mortos porque pecaram contra o homem. Eles caíram mortos porque pecaram contra Deus. E a palavra do Senhor nos revela claramente que todos os homens e mulheres que tendem a brincar com a obra do Senhor, que fazem a obra do Senhor de qualquer jeito, que zelam da ganância, que zelam da cobiça, que fazem a obra do Senhor para enriquecer, para gozarem da sua concupiscência, da sua carnalidade sobre essa terra, preste atenção no que eu vou te dizer: o fogo do inferno já está aceso para os tais. Pois isso diz a palavra do Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor nos revela claramente que nos últimos dias faria um comércio do povo de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo a era que verá Jesus Cristo voltar nas nuvens com poder e grande glória, ao alarido das trombetas do arcanjo. Nós somos a geração que verá o iníquo, o anticristo, se levantar sobre a face da terra, impondo uma nova ordem mundial, um sistema monetário onde quem não se adequar ao sistema da besta não compra e não vende. Nós somos a geração que verá isso. Existem muitas pessoas que acreditam em linhas teológicas sobre o fim. Existem 3 linhas teológicas: que Jesus Cristo vem antes, outras que vêm no meio do governo do anticristo, e outros acreditam que Jesus Cristo arrebata a igreja no final. Não estamos falando sobre isso. Essa é uma outra pregação, é um outro vídeo a ser feito. Mas digo com clareza do meu coração, meu irmão e minha irmã, a igreja será arrebatada no final. Falo com toda a certeza do meu coração. Não tenho uma sombra de dúvida sobre isso. A igreja verá o anticristo se levantar. A igreja, muitos fugirão, outros pregarão o evangelho. A igreja será dizimada sobre a face da terra. E então, quando tudo estiver para ser acabado, Jesus Cristo virá e arrebatará a sua igreja e dará um fim no governo da besta. E ali muitos serão julgados. Irmãos, presta atenção no que eu vou te falar. A Bíblia fala no livro de Mateus que nos últimos dias os falsos profetas fariam tão grandes sinais e prodígios que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos. O que nos distingue dos lobos devoradores e de um povo especial, zeloso de boas obras, é a nossa obra, é a nossa obediência a Deus, é o nosso zelo pela palavra do Senhor, pelo zelo do Senhor. E hoje nós temos visto diversos escândalos no meio cristão, no meio evangélico. Pessoas enriquecendo às custas dos dízimos e das ofertas alçadas. De pessoas simples que ajudam a obra com alegria, com intenção de ver a obra de Deus crescer, com intenção de ver a obra de Deus salvar almas, alcançar os aflitos, os oprimidos, os necessitados, que estão na sarjeta, que estão abandonados, excluídos da sociedade. Jesus Cristo veio por aqueles que se haviam perdido. Jesus Cristo andava entre os pobres. Jesus Cristo andava entre os pecadores. Jesus Cristo resgatava a alma daqueles que estavam sedentos por salvação e que a sociedade menosprezava. E a Bíblia diz assim: e estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles
E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um para a sua parte. Muitos nos dias atuais estão chocados com os escândalos que têm aumentado no meio do povo de Deus. Muitas pessoas estão revoltadas com o cristianismo anunciado e apresentado nos dias atuais. Muitas pessoas estão indignadas com a pressão e a opressão que falsos profetas, falsos líderes, falsos pastores enganadores da obra do Senhor Jesus Cristo estão fazendo nos púlpitos e nos altares, pregando a palavra de Deus por dinheiro, pregando a palavra de Deus por ganância, buscando o seu bem-prazer, o seu próprio prazer, esquecendo dos órfãos e das viúvas, se esquecendo da obra evangelística. Pessoas que estão enriquecendo, comprando casas, mansões, prédios, carros importados, através dos dízimos e das ofertas. Saiba de uma coisa, meu irmão e minha irmã, não permita que as más obras destes vis pastores abalem a tua fé, porque da mesma indignação que você tem, Deus compactua com a mesma indignação e é até maior ainda, porque Ele é o Rei soberano de todas as coisas. A obra foi dada por Ele, a obra foi criada por Ele, a obra está firmada pelo sangue do seu Filho Jesus Cristo. Ele requererá todas as más ações de todos os falsos profetas que têm zombado e escarnecido da obra do Senhor em oculto. Eles não ficarão impunes. Você que tem feito a obra do Senhor de qualquer jeito, você que tem zombado da obra do Senhor e que tem vestido a tua capa de cordeiro, lobo devorador, põe a tua casa em ordem, te arrepende dos teus pecados, porque duro será o castigo contra a sua vida, duro será o castigo na eternidade para você. Porque você não herdará o reino do céu, você não herdará a salvação. O seu nome já foi riscado do livro da vida já faz muito tempo. Foi escrito sobre a terra e essa terra passará, e você passará, e a sua história passará, e a sua descendência passará, e você se perderá no fogo eterno. A ti somente compete a perdição, a ti somente espera o lago de fogo e enxofre, que arderá com você eternamente, porque você tem blasfemado, você tem zombado e escarnecido do sacrifício de Jesus Cristo. Os falsos profetas, os falsos pastores, os líderes enganadores, sempre existiram, irmãos. Desde o passado, nós estamos no livro de Isaías. Sempre existiram pessoas oportunistas, pessoas maldosas, que usavam a obra do Senhor para o seu bel prazer, para a sua cobiça, para a sua ganância. Muitos hoje não têm mais pregado o evangelho do reino, muitos hoje não têm pregado a palavra da salvação, estão abrindo o caminho de Deus, e a palavra do Senhor fala que caminho largo conduz à perdição, mas o caminho estreito que conduz à vida. Muitos têm aberto a porta da salvação achando que as pessoas irão passar, mas o evangelho não se dobra a nada e a ninguém, porque o evangelho é o sacrifício de Jesus Cristo. O evangelho é o verbo de Deus. Não é o evangelho que tem que se mudar a nós, mas nós que temos que nos moldar ao evangelho. E muitas pessoas, para ter uma igreja lotada, uma igreja cheia, uma igreja volumosa, muitas pessoas para serem ricas, famosas, conhecidas, têm alargado o caminho do Senhor. Tem pregado a doutrina da prosperidade. Esquecem, colocaram de lado o caminho estreito, o caminho da renúncia, o caminho do arrependimento, o caminho das boas novas, o caminho da salvação. Essas pessoas têm burlado a vontade de Deus e propagado as suas próprias mensagens, as mensagens que agradam o ego, as mensagens que inflam a alma da pessoa que já vive numa vida carnal.
Os fariseus faziam isso, Jesus Cristo mesmo repreendeu eles. Vocês vão e fazem um prosélito e fazem ele filho do inferno mais do que vocês. Muitos falsos profetas em igrejas às quais Jesus Cristo não está mais presente têm feito daquele rebanho, daquelas ovelhas do Senhor, 2 vezes mais filhos do inferno do que os tais. Porque tem passado a mão no pecado, porque tem permitido a iniquidade, porque tem aberto o caminho para a transgressão, tem colocado o mundo para dentro da igreja, para agradar as pessoas, para que as suas igrejas sejam conhecidas, para que as suas igrejas fiquem lotadas, para que eles amontoem mais a gordura das ovelhas, para que eles enriqueçam mais de uma forma ilícita. Vamos comer e beber porque amanhã as ovelhas estarão aqui de novo e nós vamos arrancar a lã delas, vamos arrancar a gordura delas. É isso que muitos pregadores têm feito nos dias atuais. Não estão dando a mínima para a situação das ovelhas de Cristo. Não estão dando a mínima se as pessoas vão ser salvas, se as pessoas estão sendo libertas, se as pessoas estão sendo transformadas pelo poder de Deus. Somente estão interessados em povo, em massas, em dinheiro, em dízimos, em votos, em ofertas, em riqueza, em ganância, em abundância material, em abundância financeira. Templos, igrejas, monumentos gigantescos em vários lugares, mas são lugares secos da presença de Deus. São lugares onde Jesus Cristo não está mais presente. É como Jesus Cristo diz em Mateus 24, aonde está o cadáver, aí estarão os abutres. Prega-se uma vida fácil, uma vida libertina, um evangelho promíscuo, um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho verdadeiro das Sagradas Escrituras. E lá se amontoam pessoas gananciosas, pessoas desejosas de dinheiro e promiscuidades e ganâncias, sem desejo de arrependimento, sem desejo de mudança. Mas Jesus Cristo nos exorta no dia de hoje. Jesus Cristo nos mostra que esse não é o verdadeiro evangelho de Cristo, não é o verdadeiro caminho do Senhor. O evangelho de Cristo não está ligado às coisas desse mundo. O evangelho de Cristo está ligado ao reino de Deus, à pureza, à santidade, ao zelo, à obediência à palavra que Deus nos deixou, e não falsos profetas querem impor em nossas costas. Fuja dos falsos profetas. Fujam daqueles que não pregam a verdadeira palavra. Fujam daqueles que não pregam a doutrina cristã, a palavra genuína, que distorcem o evangelho. Fujam dessas igrejas, fujam desses tais, porque não são filhos de Deus, são filhos de Mamon, são filhos das trevas, são filhos do dinheiro, são filhos do seu ego, só pensam em si. São pastores que não apacentam as ovelhas do seu Senhor. São falsos pastores. E a indignação de Deus para com os tais está se acendendo a cada dia que passa. Não ficará pedra sobre pedra, não ficará nada oculto que não venha a ser esclarecido e revelado naquele grande dia. Ó falso profeta que me escuta agora, se arrependa do teu pecado, se arrependa da tua promiscuidade, da tua prostituição, da tua ganância. Dobra o teu joelho diante a Deus, no teu quarto, no íntimo, no particular. Se arrependa, confesse os teus pecados a Deus, porque quem sabe talvez Deus te perdoe. Quem sabe talvez Deus mude a tua vida, Deus mude a tua história. Deus mude a tua percepção, que está corrompida pelo dinheiro, corrompida pelo pecado, e você volte ao primeiro amor. Você que tem feito a obra do Senhor de qualquer jeito, saiba que o Senhor Deus te enxerga com olhos de fogo. Você tem sorte ainda de Deus não ter tocado em tua vida, não ter pesado a mão. Então se arrependa enquanto há tempo. Se arrependa, não perca a tua salvação por coisas dessa terra. Você tem ferido a obra do Senhor com teu mau testemunho,
com tuas palavras promíscuas, com teu mau comportamento. Se arrependa das tuas más obras e viva o evangelho genuíno, o qual Jesus Cristo te chamou desde o princípio, e você se transviou, você te desviou do caminho do Senhor por causa do teu ego inflado, por causa da tua dureza de coração. E a vocês, meus irmãos, e a vocês, filhinhos de Deus, que têm se escandalizado, que têm se ferido, que têm se machucado com tantos escândalos, não turbe o teu coração. Busque a Deus. Busque a Jesus Cristo, porque Ele te ama. Jesus Cristo nunca te desamparou, nunca te abandonou, nunca se esqueceu de você. Talvez foi você que se afastou de Cristo, foi você que saiu da igreja, foi você que decidiu sair da presença do Senhor, mas o Senhor nunca se afastou da tua vida, Ele te ama. Você não foi para a igreja aceitar uma placa, um ministério, uma denominação, uma religião, não. Você não fez isso. Você sabe que você não fez isso. Deus, Cristo Jesus, sabe que você não fez isso. Você foi àquele lugar para aceitar a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Jesus Cristo é suficiente na sua vida, meu irmão. Jesus Cristo é suficiente na sua vida. Você não precisa de religião, você precisa de Cristo Jesus, de Jesus Cristo na sua vida, primeiramente a Deus, acima de todas as coisas. Então volte aos caminhos do Senhor, porque Jesus Cristo nesse momento te estende a mão e te chama pelo nome. Volta para o meu aprisco, minha ovelha. O Senhor te chama. Não deixe que os escândalos, as contendas e as brigas te afastem do Senhor. E você que não conhece a palavra de Deus, saiba que essas pessoas que dizem serem evangélicos ou cristãos e que escandalizam a obra do Senhor não fazem parte do povo de Deus. É simples. Jesus Cristo nos anunciou na Sagrada Escritura, leia a Bíblia. É necessário todo homem, toda mulher ler a Bíblia, porque na Bíblia há a chave de uma vida íntegra. A palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse tem muito para nos ensinar. Não somente você, mas também a mim, a todos nós, porque todos nós somos semelhantes, somos homens e mulheres sobre a terra e Deus do alto nos contempla a todos. Somos todos iguais. Precisamos aprender do Senhor, precisamos buscar o nosso pastor. Jesus Cristo nos avisou, deixou escrito claramente que entre o trigo há o joio. Entre o povo de Deus, existem pessoas que se camuflam de povo de Deus, mas não fazem parte do povo de Deus. E essas pessoas serão condenadas pelas atrocidades que estão fazendo na obra do Senhor. A palavra de Deus diz categoricamente, Jesus Cristo dá o exemplo, ao homem que escandaliza um dos meus pequeninos, fosse melhor amarrar uma corda no seu pé com uma pedra e lançar-se no oceano. Você consegue imaginar o desespero e o sofrimento de uma pessoa que amarrasse uma pedra de moinho no seu pé e se lançasse ao oceano? Você consegue imaginar a tortura que seria? Jesus Cristo fala que isso seria melhor do que escandalizar um dos seus pequeninos, porque aqueles que escandalizam os filhos de Deus, esses estão designados ao fogo eterno, à condenação eterna. Deus, ele é o justo juiz, nada fica para trás. Deus não tomará o justo por culpado e nem o culpado por inocente. Então, se você se revolta com os escândalos que você tem visto por aí, entenda que Deus compartilha da mesma revolta que você e até mais. Só que Ele é o justo juiz e Ele não vai deixar barato nada disso que estão fazendo com a obra dEle. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor em seu coração. Amém, Senhor Jesus.